Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, no capítulo 102. Deixe a Bíblia aberta, porque nós veremos mais dois textos ainda. Salmos, no capítulo 102. Esse louvor é um tributo a Deus. Não conheço pessoalmente, completamente a vida do cantor, e já veio aqui, que a família do Pelé aí conhece melhor. Mas essa tarde foi assim, na verdade o dia assim foi um dia muito corrido, Amanhã passou rápido, aí pela manhã o pastor me chamou no canto e disse: olha, você vai pregar hoje à noite. Eu falei: tá bom, tá tranquilo, a tarde tá tranquila, não é? Dá para meditar na palavra numa boa, não temos problema. Mas aí, depois da escola dominical, fizemos um aconselhamento. O aconselhamento foi até mais ou menos umas 2 horas da tarde, fomos para casa. Cheguei em casa, almocei, lógico, E aí, quando fui meditar na palavra do Senhor, a gente corre para onde? Estava muito calor hoje, fez muito calor, foi um dia muito quente. Aí vamos lá para o nosso quarto para poder pegar um arzinho, que ninguém é de ferro. O ar pifou. Rapaz, e o ventilador já estava pifado. Na realidade, não tinha um ventilador funcionando. Só o do quarto da Carol. Falei: mas não é possível, rapaz, o ar pifou logo agora, já pifou, eu já suo normalmente. O ar pifou, como é que vai fazer? Falei: não vou ser derrotado por uma máquina, Entendo pouca coisa, viu, presbítero Henrique? Mas encarei o ar-condicionado. Aí, mexe de lá, mexe de cá, lógico, desliguei todas as luzes, todos os interruptores que existiam, eu desliguei. Não quero saber se é de ar-condicionado, se é de luz, se é de chuveiro, eu desliguei tudo, que é para se assegurar de que está tudo tranquilo, Eu tenho muito medo de eletricidade. E aí, puxa para lá, enfia fio aqui, mexe chave de fenda para lá, tal, tampa, põe no lugar, liga tudo, liga e nada. Estava só o ventinho, olha que ventinho que está saindo daqui, mas nada do ar-condicionado ligar. Aí lá para umas 5 horas da tarde, já em Bicas, a gente pede socorro, A gente só pede socorro lá no finalzinho. Senhor, dá uma ajudinha aqui. Ai, queridos, como é que o nosso Deus é maravilhoso, Aí, só apertei um fio lá, botei no lugar, rapaz, agora vai. Fui lá, liguei tudo e puf, pegou. Falei: que beleza, agora preparar aquela mensagem gostosa, para os nossos corações. Fui olhar a hora, já estava na hora de tomar banho para se arrumar para vir para cá. Falei: não tem problema, vamos procurar trazer uma mensagem da parte de Deus. Mas como sempre, vocês me conhecem, eu sempre peço uma confirmação da parte de Deus, Não havia muito tempo útil, não havia muito tempo hábil para isso. E aí eu preparei a mensagem, desci a mensagem pronta, falei: Senhor, é essa a mensagem? Estava no banheiro, me preparando para tomar banho. Eu não sei se essa é uma mensagem. Então, de alguma forma, traz uma confirmação. Nem sei se há tempo útil para isso, E aí, tomei o banho. Meu cunhado chegou lá, entrou, Depois que ele conseguiu se acertar com o meu cachorro. Aí eu ia ligar a televisão para ver um jogo, alguma coisa, para botar ele à vontade, Ele gosta de ver futebol. Aí ele falou: não estou muito afim de ver futebol, não. E é difícil, Normalmente você gosta de ver futebol, Aí eu: então tá bom, então vou botar aqui um louvor, mas eu vou botar aqui louvor. Estava na minha cabeça aquele do Paulo César Brito, Pois eu sou livre, livre, livre em Jesus, livre, livre da sua cruz. Mas não achei esse louvor. Mas não tem problema. Aí fui lá, peguei um CD que assim, aí eu olhei,
CD, a capa do CD, assim, falei, rapaz, esse cara já esteve lá na igreja. E eu nunca ouvi o louvor desse cara. Botei o CD lá, mas nem olhei para a capa. Botei o CD lá, aí entrei no banheiro novamente, né? Que história esquisita, né? Entrei no banheiro novamente, aí estou ouvindo lá o louvor. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente começa a pensar, a relembrar o quanto Deus é maravilhoso, né? Eu falando, Deus, traz uma confirmação. Eu só senti aquele ímpeto, vai lá e olha o título do CD. Aí saí, o William estava lá, eu falei, me passa esse CD aqui. Eu peguei o CD assim, quando eu olhei, qual é o título do CD? Livre para valer. Eu falei, glória a Deus. Então, queridos, vamos compartilhar dessa palavra, porque a palavra é para os nossos corações, assim como tem sido ministrada aqui de outras vezes pelo pastor Marcos e outros que têm pregado neste lugar. Salmo 102, a partir do versículo 16 ao versículo 22. Acompanha comigo, por favor. A partir do versículo 16, diz o seguinte, a palavra de Deus, uma oração anônima de um homem que se sentia no extremo das suas forças, do seu limite. Ele faz uma oração e aprove ao Senhor que essa oração ficasse registrada e chegasse até os nossos dias através da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 16, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Repita comigo, o Senhor edificou a Sião. Queridos, a palavra Sião, no original é Tsion, e significa ênfase, dar ênfase, marcar, firmar, chamar a atenção. Alô. Chamar a atenção. Continuando. Apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Repita comigo, um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Agora repita comigo, eu faço parte desse povo. Glória a Deus. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Glória a Deus. Agora abra, por favor, comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A partir do versículo 68. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do 67. Diz assim a palavra: Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam,
para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Glória a Deus. E por último, queridos, o Evangelho de João, no capítulo 8, apenas o versículo 36. Eu gostaria que você lesse junto comigo, por favor. O Evangelho de João, no capítulo 8, apenas o versículo 36. Vamos lá, todos juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que ano esse, hein? 2014? Que ano é esse? Tenho chamado a atenção para esse ano. É um ano atípico, onde há tantas atividades marcadas para o nosso povo brasileiro, há tantas coisas vindo por aí, não é? Copa, eleição, preparação para Olimpíadas, Paralimpíadas e tantas outras coisas. Mas tenho chamado a atenção para como esse ano começou, como tem sido. Tenho incentivado aquelas pessoas que estão ao meu lado, dizendo que apesar da dificuldade do início do ano, certamente há de ser um ano em que o Senhor vai fazer prevalecer a sua vitória em nossas vidas mais uma vez. Não se preocupe em relação a isso. Mas, queridos, eu tenho me defrontado com alguns posicionamentos, e isso tem me motivado a trazer uma mensagem de reafirmação da nossa fé, da nossa postura, do nosso posicionamento como servos do Senhor, arautos do Deus vivo, que carregam a mensagem de boas novas de salvação em Cristo Jesus. Essa mensagem é uma mensagem de boas novas. É uma mensagem de boas notícias. Mas, queridos, nós só poderemos ser portadores dessas boas novas, dessas boas notícias, se essas boas novas e essas boas notícias estiverem acontecendo em nossas vidas. Não dá para nós vivermos apenas na teoria, de trazer uma mensagem que eu não vivo, que eu não viva, de trazer uma mensagem que eu não creia, de trazer uma mensagem que para mim é apenas uma utopia, uma coisa muito surreal, muito distante daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo. Queridos, é preciso que nós venhamos a viver esse evangelho de boas novas de salvação. Olha, queridos, muitas, não são poucas, mas muitas pessoas têm vivido uma vida presa, acorrentada. Eu tenho me deparado com servos de Deus, bons servos de Deus,
bons homens, boas mulheres, fiéis, homens e mulheres de Deus, que têm se estagnado na obra, que têm se atrasado, que têm alguns parado literalmente, desistido, porque vêm se sentindo presos, acorrentados, e alguns dizem assim: olha, estou desistindo, não dá mais. Alguns vêm trazer mensagens que precisam de uma reafirmação, que precisam de um novo ânimo, que precisam daquela mensagem que você bota a mão no ombro e diz: que é isso, querido? Você não pode sentar e ficar à beira do caminho. Vamos, siga em frente. Vamos em frente. Há outras pessoas que suscitam coisas lá de trás. E coisas, quando estão mal resolvidas, que nós deixamos lá no passado, e deixamos essas coisas mal resolvidas lá no passado, essas coisas nós carregamos para o resto da vida. Enquanto aquelas coisas não forem resolvidas, uma hora ou outra elas vão suscitar, vão surgir, vão aparecer e vão causar problemas em nossas vidas novamente. E a gente vai deixando esse rastro no nosso caminho, no nosso percurso. E um dia aquilo germina novamente. Há pessoas que estão vivendo situações e circunstâncias que já viveram no passado, para as quais o Senhor já disse: você está liberto. Então siga em frente em paz. Não traga para você aquilo que eu já te libertei. Por isso que a palavra de Deus, João 8,36, diz: se o Filho vos libertar, se ele realmente te libertou, se ele te libertou, você está livre. Você está plenamente livre. Não traga para a sua vida aquilo que não é seu. O inimigo, ele não tem a capacidade de criar algo, mas ele tem a capacidade de potencializar algo. E aí ele sopra no seu ouvido, né? Dá aquele sopro assim: olha, você está mal. Lembra daquele problema lá de trás, lá no passado? Você ainda vive aquilo. Lembra aquela doença lá de trás? Aquilo vai voltar. Aquilo vai te acometer. Você vai passar por aquilo de novo. E a pessoa começa a se amedrontar, a se acanhar. Aquilo vai fazendo uma pressão, vai fazendo uma pressão. E muitas das vezes a gente acaba cedendo a essa pressão. E por ceder a essa pressão, começamos a vivenciar algo que o Filho já nos libertou. E quando a mente acredita, é complicado, porque quando você se convence, quando a mente crê plenamente naquilo ali, ela passa a absorver aquilo e aquilo passa a ser uma verdade para ela. É onde normalmente acontecem as chamadas doenças psicossomáticas. São doenças que surgem. Mas você tem o quê? Não, e a pessoa sente de fato aquilo, desenvolve mesmo, sem ter um vírus no corpo, sem ter uma bactéria, desenvolve aquilo. Porque a mente está trabalhando em função daquilo. Mas a palavra de Deus nos diz: olha, se o Filho vos libertar, você será livre. Se um dia o Filho te libertou, você está livre. Se um dia o Senhor Jesus te libertou de algo, que você entregou nas mãos dele, e você foi livre, você está livre, meu irmão. Não se deixe levar nem enredar por palavras do inimigo. Você está livre. Agora, se você não tem plena convicção de que o Filho te libertou, então entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Se entrega a Ele. Fala: Senhor Jesus,
um dia eu falei contigo, mas no fundo eu penso, eu creio, que falei da boca para fora. Mas agora eu quero falar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Eu quero te pedir que o Senhor me liberte. E quando o Filho te libertar, você será plenamente livre. Queridos, essa libertação é algo tremendo. Eu quero compartilhar com vocês a vida de um homem que passou por um processo de libertação incrível. E vocês o conhecem muito bem. Conhecem a sua vida muito bem. Lógico, poderíamos conhecer mais, mas conhecemos algo a respeito dele. Certo homem, um fazedor de tendas. Um judeu, mas que tinha certa influência no meio romano, inclusive cidadania romana. Certa vez este homem estava num determinado lugar que muitas das vezes nos passa despercebido. Lá em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 55, diz a narrativa o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, porque ninguém poderia, segundo a lei, ser punido, apedrejado, morto dentro da cidade, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, e o fato de ter testemunha, significa que, de certa forma, o julgamento foi legal, porque era necessário haver testemunha. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Primeiro ponto importante. E eu pergunto, por que as testemunhas deixaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo? Já parou para pensar nisso? É um detalhe muito importante, mas às vezes a gente passa direto. Segurem essa pergunta. Deixaram suas vestes aos pés de Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras, adormeceu, morreu. Só o início do versículo 8 diz mais uma dica. E Saulo consentia na sua morte. E Saulo consentia na sua morte. Então nós temos duas informações aí muito importantes. A primeira é que pegaram as suas vestes e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E a segunda é que Saulo consentia. Mas quem era Saulo? Saulo era um fazedor de tendas. Ora, mas o que o fazedor de tendas estava fazendo ali naquele lugar? Além disso, o que um fazedor de tendas estava fazendo naquele lugar? E, além disso, recebia as vestes do julgado, do condenado, aos seus pés. E, por último, o que um fazedor de tendas? Por que um fazedor de tendas? O texto diz que consentia. Queridos, quem consente
pode consentir ou não. Não é verdade? Uma informação interessante. Quem consente, ele pode consentir ou não. Ele tem o poder de consentir ou não consentir, de aceitar ou não aceitar, de autorizar ou não autorizar. Que homem é esse, fazedor de tendas, que estava naquele lugar, recebe as vestes aos seus pés e tem o poder de consentir ou não consentir na morte de Estevão? E por que aquele homem teve essa associação com Saulo? Na cultura judaica, queridos, nos muros de Jerusalém, na muralha de Jerusalém, numa ponta era o sinédrio, lugar de julgamento do corpo governante, e na outra extremidade era o lugar da condenação, ou seja, da execução da condenação. O condenado era julgado numa extremidade, era levado até a outra extremidade, e na outra extremidade, do lado de fora dos muros, uma vez condenado, ele era executado. Mas há um detalhe. Entre uma extremidade e outra, exatamente no meio, ficava uma pessoa. Uma pessoa de autoridade ficava exatamente ali no meio. E aquela pessoa que estava ali no meio, aquele homem que ficava no meio, ele tinha autoridade de, nesse percurso, fazer aquele chamado aceno, né? Ele poderia intervir e simplesmente dizer assim, ou assim. Se ele continuasse assim, o homem já estava condenado. Se ele faz um aceno para baixo, né? Queridos, não sei dizer se o aceno era esse, tá? Eu estou dizendo uma cultura romana que era essa. Não sei dizer se o aceno era exatamente esse, mas vamos supor que fosse. Se ele continuasse com a mão para baixo, o condenado passava pela sua autorização e era realmente executado. Mas ele tinha autoridade suficiente para mudar. E aquele homem que ficava entre uma extremidade ou outra, ele poderia simplesmente dar o ok. E o que aconteceria com aquele condenado? Ele não era morto. Ele era condenado ao exílio. Ele era exilado, mas não era morto. E, por último, as vestes do condenado, uma vez realmente ratificada a sua condenação, as vestes do condenado eram deixadas aos pés daquele homem. Todos esses detalhes nos levam a crer, através do registro da palavra, somada à cultura judaica, que Saulo era esse homem. Por isso que quando Estevão, o texto diz, morre aos seus pés, ele acompanha, as vestes ficam aos seus pés, e o texto diz, Saulo consentia com tudo isso. Saulo, na realidade, para o Império Romano, ele tinha um destaque. Ele era um homem de certa autoridade, talvez fosse um procurador, ele fosse um homem de certa autoridade na corte romana. Por isso que de vez em quando ele puxava a sua carteirinha e dava uma carteirada romana, porque ele tinha a cidadania romana. Vocês lembram daquele centurião, quando descobriu que Saulo tinha cidadania romana? O que o homem falou? Ora, mas essa divisa, esse posto, né, essa cidadania me custou muito dinheiro. Então não era algo muito simples. Este era Paulo. Mas Paulo passa por um processo a partir daquele momento em que Estevão morre aos seus pés. Aquilo deve ter dado uma sacudida naquele homem. Porque a partir daquele momento, aquele homem não foi mais o mesmo. Ele ainda continua respirando ameaças. Mas aquela semente começou a germinar, a brotar, a se fortalecer dentro do coração daquele homem.
E quando aquele homem vai, pede cartas de autorização aos sacerdotes, e os sacerdotes só deram, porque sabiam que ele não era qualquer um, e aquele homem parte para sacrificar o povo, os do caminho, os recém-convertidos a Jesus Cristo. Aquele homem tem um encontro com Deus. Aquele homem se encontra com o Senhor Jesus de uma forma tremenda, maravilhosa. E aí o próprio Senhor Jesus, vejam bem, queridos, na triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ali quem se manifestou foi o próprio Senhor Jesus, e diz: Saulo, por que tu me persegues? Somente ele viu, muitos viram a luz, mas só ele ouviu com entendimento aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo anunciado. Todos os outros ouviram, mas não entenderam. E o apóstolo Paulo tem um encontro com o Senhor, é liberto, e mesmo que lá na frente passe por momentos de dificuldade, momentos de dúvida, momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de perseguição, momentos de açoites e tantas outras coisas, ele não se dobra, ele não se curva, ele não cede às circunstâncias, ele se lembra de que o Filho o libertou. Ele se lembra de que o Filho o salvou. Ele se lembra de que o Filho se entregou por ele. E ele continua a seguir em frente. Queridos, eu quero encerrar dizendo para vocês que assim como o Senhor fez no passado, com tantos e tantos homens e mulheres de Deus, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, um homem que, segundo a natureza, segundo as coisas naturais, ele jamais seria quem foi, ele jamais se tornaria, teria o seu nome mudado de Saulo para Paulo, ele jamais deixaria uma vida, não é? Cheio de regalias, para se tornar um perseguido, se ele não tivesse sido libertado da vida que ele tinha anteriormente. O Senhor Jesus quebrou aquelas cadeias, quebrou aquelas correntes, soltou. Você está livre. Agora vem e me segue. Não por lei, não por obrigação, mas vem e me segue por prazer e por alegria. Eu quero encerrar, queridos, dizendo que o mesmo Deus que fez isso na vida do apóstolo Paulo é o Deus a quem nós servimos hoje. É o Deus que vive, que reina para todo sempre, é o Deus que nós cultuamos neste lugar e tantas outras igrejas cultuam, espalhado pela face da terra. É o mesmo Deus. Eu queria te dizer, não se deixe enredar. Quero trazer uma mensagem para você. Tenho pregado sobre isso. Sei que para muitos o ano não tem sido bom, tem sido um ano instável, um ano de lutas, um ano de dificuldades. Talvez essas coisas tenham trazido à tona tantas coisas que ficaram lá no passado. Porque quando a gente passa por crises, tudo se levanta. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Até as coisas que estão lá no passado, elas retornam à tona, elas vêm à tona. É como se elas estivessem assim, lá na profundeza do mar, querendo voltar à tona, voltar à superfície. Mas o Senhor nos libertou. O Senhor já nos resgatou. O Senhor pegou todas essas coisas e já nos curou dessas coisas. Nós só precisamos tomar posicionamento em relação a isso. Queridos, não se deixe enredar novamente por essas correntes, porque
O único que pode tentar fazer isso é você. É você pegar a corrente e você próprio enroscar no seu próprio corpo. Não faça isso. Se o Filho vos libertou, você é livre. Repita comigo, eu sou livre. Eu sou livre. Então creia nessa palavra, leva essa palavra para dentro da sua casa, haja conforme esta palavra. Um dia o Senhor Jesus te libertou, você já está liberto. Não se deixe enredar por artimanhas do inimigo, não se deixe levar por pensamentos maus, por pensamentos que tentem te jogar para baixo, que tentem fazer ressuscitar doenças, que tentam fazer ressuscitar angústias, depressões, situações e circunstâncias que te tragam tristeza, dor. Não deixe que isso volte à tona na sua vida, porque de todas essas coisas o Senhor já te libertou. Não traga isso de volta para a sua vida. Siga em frente, porque essa crise vai passar. Siga em frente, porque esse momento difícil vai passar. Agora, queridos, venha para a fogueira. Se aqueça na fogueira. Venha para o redil. Se aqueça no redil. Venha para o aprisco. Se aqueça junto com as ovelhas, que muitas das vezes pisa no seu pé, mas a sua lã também te aquece. Venha para a casa do Senhor, adorá-lo com convicção, porque aqui você vai ouvir palavras diretas ao seu coração, que vão dizer: levanta a sua cabeça, olhe para a frente, olhe para o alvo, porque as coisas ruins vão passar. E no final, nós veremos a vitória mais uma vez. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar o pastor Marcos, nós vamos estar orando.